Toma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez reunidos através dessa live para prestar culto ao nosso Senhor. Este é o último culto da Coordenadoria Regional de Adultos de 2021, o ano que vem tem mais. Nós gostaríamos muito de estar em algum templo, em comunhão com os irmãos, para louvar e adorar o nosso Deus, mas não foi possível. Eu creio que para 2022, em nome de Jesus, nós estaremos reunidos sim. E nesse momento, eu quero saudar as igrejas do Presbitério de Novo Osasco, os coordenadores locais, os pastores de cada igreja, que Deus esteja com cada um de vocês. E nós vamos orar também agora nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, de estarmos, Senhor, prestando culto a Ti, ó Deus. Que vidas sejam alcançadas através dessa live, que o nosso louvor e a nossa adoração chegue até o Teu trono como um cheiro suave, Senhor. Que o Senhor possa estar usando o Teu servo para falar conosco, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor amado. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus de glória, é um Deus que não há outro igual a Ti, Senhor. Não queremos estar em outro lugar se não for na Tua presença, ó Pai. E nós Te louvamos por isso, Senhor amado. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor incondicional para conosco, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Teu zelo para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 134. Ele diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos,
servos do Senhor que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Que nós realmente possamos estar louvando o nosso Deus, mesmo nos nossos lares. Agora nós vamos ter um momento de louvor. E antes do momento de louvor, só falar uma coisa. O nosso tema, né, desse culto foi o Senhor, que Deus tem uma nova história para cada um de nós. E eu creio que Deus está fazendo, está movendo, está moldando, está ensinando cada um de nós. Todo esse tempo que nós tivemos que ficar isolados, que nós tivemos que nos afastar da nossa família, de igreja, eu creio que o Senhor, Ele trabalhou nesse tempo todo nas nossas vidas. E Ele tem uma nova história para nós agora. Eu acredito que agora em 2022 nós vamos ter um novo tempo, nós vamos ter uma nova história, uma nova caminhada com o Senhor, mais fortes, mais seguros, com o coração mais contrito, com o coração mais humilde perante o Senhor. Eu acredito que 2022 vai ser muito melhor do que foi 2020 e 2021. Amém? Então aí, no lugarzinho que você está, vamos adorar o Senhor. Esse louvor foi preparado com muito carinho, foi preparado como se nós estivéssemos realmente na nossa sala, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Então vem conosco louvar. Mostrarei
glória a Deus. Grandes coisas o Senhor ainda tem para nós. Como é bom louvar ao Senhor, não é mesmo? Agora nós vamos passar para a palavra. E quem vai trazer a palavra para nós essa noite é o pastor Ronaldo. Vamos orar por ele? Deus, colocamos o pastor Ronaldo diante de ti, Senhor. Que ele seja, Senhor amado, um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar através da boca dele, Senhor, para cada um de nós, ó Deus amado. E que a tua palavra, Senhor, entre em nossos corações, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, frutifique, Senhor, os nossos corações, ó Pai amado. Ó Deus querido, que nós possamos estar com os corações abertos, nossas mentes, ó Pai, para ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. É com o Senhor, pastor Ronaldo. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Quero agradecer ao convite feito pela liderança da Coordenadoria Regional de Adultos do nosso presbitério, a pessoa da nossa irmã Lenice, e também agradecer a nossa irmã Tatiana, irmãs que têm coordenado com muita alegria e com muita disposição a Coordenadoria Regional de Adultos do nosso presbitério. Quero agradecer por poder compartilhar da palavra do Senhor nesta noite. Este tema é um tema muito caro a mim, porque nós temos trabalhado isso também na igreja de Jardim Califórnia, pensado na história que Deus tem para nós, pensado do quanto Deus tem feito por nossas vidas, está fazendo e fará. Quero agradecer também aos irmãos e irmãs das coordenadorias locais de adultos que também têm tido neste tempo desafiador ações que têm abençoado a igreja, abençoado os adultos, idosos, casais. Que Deus continue a abençoar as coordenadorias de adultos locais e também regional. Que continuemos firmes, semeando a palavra do Senhor nesta região do presbitério Novo Osasco, em nossas igrejas. Irmãos e irmãs, então, para refletir a respeito deste tema da palavra do Senhor desta noite, tema do culto, uma nova história Deus tem para nós. Convido a todos, irmãos e irmãs, a abrirem a palavra do Senhor no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, dos versículos 18 a 26. Lamentações 3, versículos 18 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Palavras do Senhor para a meditação nossa neste último culto da Coordenadoria Regional dos Adultos deste ano de 2021. Irmãos e irmãs, vivemos neste tempo de pandemia dias difíceis, dias que certamente nenhum de nós poderia imaginar que passaríamos. A pandemia, dentre tantas dificuldades, gerou e gera ainda em cada um de nós diferentes sentimentos. Sentimentos difíceis que, de algum modo, todos passam na vida.
Todos nós passamos por angústias, em maior ou menor grau. Todos nós passamos por situações tristes, em diferentes momentos da vida. Todos se sentem, em alguma ocasião ou em várias, impotentes diante de uma situação, até mesmo depressivos, sem se sentir com força para enfrentar os desafios colocados pela vida. Ocorre, irmãos e irmãs, que a pandemia multiplicou esses sentimentos. A tristeza do luto, do sofrimento, a ansiedade devido à indefinição do futuro, seja pela presença da doença em si ou em quem se ama, seja pela fome, pelo desemprego, pela imprevisibilidade do futuro, o sentimento de indignação, de impotência diante de ações negacionistas, até mesmo de líderes, de pessoas e de grupos que sabotaram e sabotam o combate à crise, seja pela questão sanitária, seja pela questão econômica. A falta de empatia e de compaixão, a desumanidade existente num mundo que padece sem a presença do reino de Deus proposta por Cristo. Tais sentimentos, irmãos e irmãs, nos influenciam, nos atravessam e podem gerar em nós a desesperança, a resignação e até mesmo o pânico. Porém, irmãos e irmãs, o texto bíblico que lemos para a meditação deste culto se encontra num dos livros do profeta Jeremias, segundo a tradição cristã. Este profeta que viveu no período do exílio do povo de Israel na Babilônia. Jeremias lamentava a queda do templo de Jerusalém e a invasão dos babilônios à cidade, ocorrida em 586 a.C. Grande parte do povo é levado cativo para a Babilônia e por lá fica exilado por 70 anos. E é neste período que Jeremias exerce o seu ministério profético. Irmãos e irmãs, Jeremias é um profeta visceral. Não esconde as suas dores e os seus sentimentos. Expressa de forma clara, tanto aos seres humanos como a Deus, como se sentia ao ter de transmitir a mensagem de Deus num tempo tão difícil. Seja pela opressão imposta pelos babilônios ao povo de Israel, seja pela falta de compromisso do povo de Israel com Deus, a frieza espiritual, a falta de fé e de amor de uns para com os outros. Assim, irmãos e irmãs, o profetismo de Jeremias é sempre de confronto. Confronta o povo que não quer ouvir a palavra de Deus porque culpa a Deus pelo exílio, sem fazer nenhuma autorreflexão a respeito de seus próprios pecados, e que, além disso, desdenha do profeta ao dizer que sua palavra de nada valia. Jeremias confronta a Deus por ter de profetizar naquele tempo, pois não se conforma em ver tamanha descrença naquele povo, tamanho desdém, tamanho sofrimento, expressando claramente os seus sentimentos de angústia, de ansiedade e de tristeza, que beiram até mesmo a depressão. E é por essas coisas, irmãos e irmãs, que Jeremias lamenta, dizendo que sua força, seu esplendor, sua juventude já havia acabado, assim como tudo o que esperava do Senhor. É por isso que ele traz à tona o sentimento de aflição, de amargura, de pesar, até mesmo de delírio. Tais sentimentos, tais memórias, tais lembranças o corroem por dentro, a ponto de sua alma quase desfalecer, como diz o início do texto que lemos. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nos sentimos assim? Quantas vezes nos sentimos aflitos, angustiados, amargurados, pesarosos? Quantas vezes nos sentimos com peso no peito, como se a nossa alma estivesse desfalecendo? Quantas vezes nos sentimos cansados e sobrecarregados física, emocional e espiritualmente? Todos esses sentimentos foram vivenciados e expressados pelo profeta no texto que lemos. Todos esses sentimentos sentimos em alguns momentos de nossas vidas. Todos esses sentimentos, de algum modo, em algum grau,
todos nós sentimos nesse período de pandemia. Tais memórias parecem nos corroer por dentro, parecem sufocar e retiram a nossa energia, nossa potência para agir, para lutar, para confrontar todos os desafios do tempo. Mas como mudar essa situação? O próprio profeta Jeremias, irmãos e irmãs, mesmo em meio às lamentações acerca das lutas e dissabores, lembrou-se que suas memórias não eram formadas apenas por momentos tristes e ruins. Lembrou-se que ele poderia confiar num Deus que tanto já havia feito por ele. Lembrou-se que ele mesmo tinha memórias dentro de si que poderiam mobilizá-lo a continuar sua vida e seu ministério, pois se ele próprio não tinha forças para enfrentar as dificuldades, o Deus que havia dentro dele o faria enfrentar, pois este Deus já havia feito isso em sua vida e não o abandonaria. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o profeta Jeremias tomou uma decisão. Ele toma uma decisão. Sei que tudo isso está acontecendo, sei que as lutas são grandes, sei que o tempo que vivemos é difícil, porém quero trazer à memória. Lembro-me também do que me pode dar esperança. Mas que memórias são essas que foram trazidas para dar esperança a Jeremias? Que memórias foram trazidas pelo profeta que fizeram com que ele saísse do sentimento de angústia e ansiedade que beirava a depressão para prosseguir firme com sua vida, com seu ministério profético para abençoar o povo, transmitindo a vontade de Deus? Veremos, irmãos e irmãs, que tais memórias podem ser as nossas memórias também, para que assim possamos continuar firmes no Senhor, compreendendo que uma nova história Deus tem para nós. A primeira reflexão que quero trazer para vocês esta noite, da parte da palavra do Senhor, se encontra no versículo 22 do texto que lemos. As misericórdias demonstram que uma nova história Deus tem para nós. A palavra, neste versículo 22, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Isso dito na nova tradução da linguagem de hoje. Assim, irmãos e irmãs, a primeira lembrança, a primeira memória que gera esperança, trazida por Jeremias para enfrentar as suas lutas, diz respeito à misericórdia de Deus. O texto diz que as misericórdias de Deus são inesgotáveis, não tem fim. Mas o que é a misericórdia? A misericórdia, irmãos e irmãs, é um sentimento de compaixão, de solidariedade com quem está sofrendo, com quem passa por uma situação difícil, até mesmo uma tragédia pessoal. A misericórdia, irmãos e irmãs, é ativa, é demonstrada por meio de ações concretas de graça, de amor, de perdão, de compaixão. É isso que Jeremias traz à memória, é a lembrança de tantos momentos de amor, de perdão, de compaixão, de presença da graça de Deus em sua vida, que são trazidos pelo profeta para enfrentar aquele momento difícil pelo qual passava. Jeremias pensa assim: se Deus esteve comigo naquela situação difícil, está comigo hoje e continuará a estar sempre, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, não tem fim, e é por isso que não somos consumidos pela angústia, pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento. Jeremias pensa: Deus está comigo, sempre esteve e estará. Disse o profeta a si mesmo, disse o profeta a Deus. E diz o profeta, pela palavra do Senhor, a nós hoje, ao expressar isso no livro que temos para meditação nesta noite. Assim, irmãos e irmãs, façamos como Jeremias. É preciso trazer à memória os livramentos, as bênçãos, os momentos de amor, de alegria, de paz, de refrigério que Deus nos proporcionou na caminhada, pois assim nos sentiremos fortes para crer que Ele está conosco sempre, independentemente das lutas pelas quais passamos. Deus criará os seus caminhos para que nos sintamos alvos de suas misericórdias sem fim. Aleluia! As misericórdias demonstram que uma nova história Deus tem para
nós. E isso nos leva, irmãos e irmãs, ao segundo momento desta reflexão, que nos leva a crer, a ter esperança no Senhor e a acreditar que Deus tem uma nova história para nós. Ele é fiel. E no versículo 23, irmãos e irmãs, temos a segunda reflexão desta noite. A grande fidelidade de Deus demonstra que uma nova história Ele tem para nós. E o texto diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O texto mostra, irmãos e irmãs, que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, portanto nunca acabam. E não acabam por causa de um atributo, de uma qualidade, de um adjetivo de Deus: a fidelidade. As misericórdias de Deus não cessam, não terminam, pelo contrário, renovam-se a cada manhã, porque Ele é fiel para conosco, ainda que nem sempre sejamos fiéis a Ele. A fidelidade, irmãos e irmãs, é uma característica de quem demonstra zelo, cuidado, respeito, lealdade. A fidelidade é a expressão de um compromisso constante assumido com o outro. Deus é assim para conosco. Deus cuida de nós, zela por seus filhos, tem profundo respeito e lealdade para com seu povo. É compromissado conosco e este compromisso não tem fim. E não é somente por algum tempo não, irmãos. É constante e é por isso que as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Pois Deus esteve, está e estará conosco sempre. Seja nos dias felizes, seja no tempo da angústia, da ansiedade e da dor. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco, esteve e está e estará sempre. Aleluia. Jeremias mostra que, embora ele estivesse passando por lutas, tristezas, provações, embora tivesse memória de muitos momentos ruins que passou e que passava, não mergulharia somente nisso. Pelo contrário, para combater a memória triste, Jeremias preferiu trazer à memória as lembranças que davam esperança. Preferiu lembrar que as misericórdias de Deus são infinitas, pois ele mesmo já havia recebido desta compaixão, deste amor, desta entrega, desta grande fidelidade do Senhor que se renova a cada manhã. Assim, irmãos e irmãs, todos nós podemos participar dessa luta de lembranças, dessa batalha de memórias. De qual lado ficaremos? Preferiremos as memórias de tristeza, dor, angústia, aflição e amargura? Ou teremos coragem de enfrentar tais memórias com as lembranças da misericórdia, da fidelidade de um Deus que tantas vezes derramou de sua graça sobre nós, transmitindo o seu amor, a sua paz, a sua bondade e a sua força que nos move a enfrentar as lutas, os momentos de tristeza, dor, angústia, aflição e amargura, que nos fortalece para enfrentar os desafios que se apresentam na vida. O Deus fiel e misericordioso nos chama a fazer como Jeremias, travar uma luta de memórias de forma que as lembranças da ação de sua infinita misericórdia e grandiosa fidelidade para conosco superem as memórias de tristeza e dor. Somente assim, irmãos e irmãs, poderemos prosseguir na caminhada com esperança, pois a grande fidelidade de Deus demonstra que uma nova história Ele tem para nós. E essa esperança não pode e nem deve ficar somente conosco. O Deus da esperança, da misericórdia e da fidelidade deve ser transmitido para o próximo, a fim de que ele também possa partilhar desta graça divina que é derramada em nós. Com isso, irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro momento de reflexão da palavra desta noite, que se encontra no versículo 24 do texto que lemos. O Deus da esperança é partilhado entre o seu povo, para que uma nova história seja construída em nós.
E a palavra diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. E é por essa decisão pela esperança, irmãos e irmãs, e é por essa decisão em trazer à memória a misericórdia e a fidelidade de Deus para prosseguir, que o profeta Jeremias mostra que a sua porção, a sua medida, a sua parte é o Senhor. Este lindo trecho do texto demonstra como Deus ama o seu povo. O termo porção, irmãos e irmãs, no hebraico, remete à ideia de partilha. Deus é partilhado, Deus é dividido com todo o povo, Deus é de todos que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia! Jeremias mostra que ele colocará sua esperança em Deus, pois ele tem parte deste Deus em sua vida. Jeremias não quer ter Deus somente para si, pelo contrário, ele foi chamado para profetizar ao povo que Deus era de todos e para todos. Ele foi chamado para dizer ao povo que era necessário ter esperança no Deus misericordioso, fiel, gracioso, zeloso, que com seu amor cuida do povo. E mobiliza esse povo em esperança para crer que um dia o exílio acabaria, um dia viria a libertação, um dia cessaria o sofrimento, um dia a pandemia acabaria, um dia Deus trará a libertação. Assim, irmãos e irmãs, Deus também nos chama, nos convida para sermos multiplicadores da sua porção. Deus nos mobiliza para dividir, compartilhar de sua misericórdia ao mundo que sofre, pois somente este Deus de esperança está nos fazendo superar este tempo. O Deus da esperança é nossa porção e deve ser partilhado com todos, pois se cada um tiver uma porção do Senhor, todos poderemos enfrentar juntos as lutas e dificuldades, espalhando a misericórdia, a fidelidade e o amor de Deus ao mundo sem esperança, ao mundo que clama pela redenção, ao mundo que clama pela salvação do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs do Presbitério Novo Osasco, se uma nova história Deus tem para nós, Ele quer que sejamos instrumentos dele, para que novas pessoas possam ter uma nova história com o amor de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Para concluirmos, irmãos e irmãs, na luta das memórias devemos escolher a esperança para que uma nova história Deus construa em nossas vidas. Os versículos 25 e 26 do texto que lemos remetem a esta conclusão e dizem assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Para concluirmos então, irmãos e irmãs, o profeta Jeremias mostrou claramente a opção que fez pela memória da esperança, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Ele não deixou de lamentar. Jeremias sofreu, irmãos. Teve angústia, ansiedade, tristeza e até mesmo momentos que beiravam a depressão, mas não se deixou levar por essas memórias. Ele escolheu a esperança. O profeta fez a opção, a escolha certa, escolheu combater as memórias tristes, geradoras de ansiedade, com as memórias de esperança, com as lembranças dos livramentos, das bênçãos, do fortalecimento, do acolhimento, do consolo, de tantos momentos em que Deus agiu com misericórdia, com compaixão, demonstrando a sua grande fidelidade para com o seu povo. Por isso, o profeta mostra que o Senhor é bom para com aqueles que têm esperança nele. Deus se alegra com aqueles que o buscam em espírito e verdade. Deus se alegra com aqueles que o buscam, pois estes depositam a sua esperança nele, revelando-se totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua fidelidade. Todos esses
sentimentos que alimentam, que nutrem a esperança. Esperança no amor dado por Deus, por meio do seu Filho, que veio ao mundo para salvar a cada um de nós, Jesus Cristo. E a salvação do Senhor, irmãos e irmãs, traz tranquilidade e paz, um sentimento de serenidade que nos faz repousar, sentir-se em refrigério. Jeremias viveu num tempo difícil, num tempo do exílio, mas Deus trouxe o livramento, Deus trouxe a salvação para o seu povo, e Deus fez ainda mais. Não somente libertou o povo do exílio, como também permitiu que retornassem para a sua terra e reconstruíssem o templo. Mas não somente isso, irmãos e irmãs, enviou Jesus Cristo 6 séculos depois para trazer a salvação, a redenção, a demonstração do auge da sua misericórdia e fidelidade para com a humanidade, pois o seu Filho veio ao mundo, nasceu, viveu, sofreu e morreu, mas ressuscitou para multiplicar a nossa esperança na eternidade, pois nos salvou para viver e crer que ainda que tenhamos lutas, que ainda que tenhamos provações, é preciso trazer à memória, lembrar-se do que pode nos dar esperança, a misericórdia infinita e a grandiosa fidelidade de Deus para conosco. Somos chamados, irmãos e irmãs, para dar esperança ao que sofre, esperança no Deus de amor, no Deus de graça, de compaixão, de misericórdia, de fidelidade, num Deus que liberta, num Deus que salva, num Deus que transforma a vida daquele que está oprimido. Uma nova história Deus tem para nós, uma nova história de esperança, de paz, de amor, de fraternidade, de comunhão, de fé, de salvação no Senhor. Assim, irmãos e irmãs, que muitas pessoas possam ter as suas histórias transformadas por Deus, com a sua igreja sendo usada para levar ao mundo a memória da esperança. Sim, uma nova história Deus tem para nós. Sim, uma nova história Deus tem para um mundo que sofre, que pode ser transformado pela graça do Senhor, tendo nós, que tivemos as histórias transformadas pelo Senhor, como agentes de transformação, de intercessão, de diaconia, de missão integral pelas vidas que padecem, que sofrem, sem ter a salvação de Jesus em suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a nos usar, e que nós possamos nos sentir absolutamente avivados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que vidas possam ser impactadas e transformadas pelo amor de Jesus. Que Deus nos use, de crianças a idosos, adolescentes, jovens, adultos, casais, estudantes. Que Deus use a cada um de nós, desde o mais jovenzinho até o mais experiente, para falar da graça, do amor e da paz que somente Jesus pode dar. Estamos ainda passando por momentos difíceis. Graças a Deus, já podemos retornar às nossas igrejas, nos templos físicos, porque espiritualmente sempre continuamos firmes no Senhor, com as nossas igrejas sendo mobilizadas de várias maneiras. Mas Deus, neste período, chama a cada um de nós como igreja para abençoarmos as pessoas que estão sofrendo. Seja pelo mal do Covid, na pandemia, seja por outros males, seja pela fome, seja pessoas que estão estão na miséria física, espiritual e emocional. Que Deus nos use como igreja para que cada um de nós, em nossas regiões, possamos abençoar as pessoas que estão sofrendo, para que a graça do Senhor seja sobre as suas vidas e uma nova história Deus tenha para elas e para nós. Em nome de Jesus.
Que Deus nos abençoe. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oremos, irmãos e irmãs, Deus de graça, de bondade e de amor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por este culto de louvor e adoração que podemos, ó Deus, colocar diante de ti, expressar com os louvores, com as orações, com os cânticos, pela palavra do Senhor, lida, ministrada, e por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado a tua igreja,
Tenha abençoado as igrejas do Presbitério Novo Osasco. Tenha abençoado a Coordenadoria Regional de Adultos do Presbitério Novo Osasco. Que o Senhor continue a abençoar as nossas irmãs que estão à frente, as famílias delas, os irmãos e irmãs que estão assessorando, suas famílias. Que o Senhor abençoe as coordenadorias locais também, ó Pai, os irmãos e irmãs que estão à frente de suas igrejas, que estão abençoando os casais, estão abençoando os adultos, os viúvos, viúvas, irmãos e irmãs que participam da coordenadoria local e regional, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, continue a abençoar esses irmãos. Continue, Senhor, a usá-los, ó Deus, como lhe aprover em suas igrejas, ó Pai. Como até aqui o Senhor tem feito, tem sustentado, tem abençoado, Pai. E vidas têm sido transformadas. Vidas têm se achegado ao Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe. O Senhor tem abençoado neste período de pandemia. E o Senhor continuará abençoando, Pai, e em nome de Jesus nós oramos para que essa pandemia cesse, acabe, termine em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe o avanço da vacinação em nosso país, ó Deus. Rejeitamos todo o negacionismo, Senhor, rejeitamos, ó Deus, toda a ação que se levanta, ó Pai, contra a ciência que é criada por Ti também, porque o Senhor nos criou com a razão para usarmos, para preservarmos vidas, Senhor. E nós queremos te agradecer porque as vacinas têm preservado vidas. Portanto, elas são bênção para nós, ó Deus. Assim, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor conscientize aqueles que ainda não estão conscientizados. E nós queremos te agradecer porque o Senhor tem abençoado nossas igrejas e temos nos conscientizado, ó Deus, temos sido, ó Pai, lugar de educação cristã e também de orientação, Senhor, a respeito dos cuidados necessários neste tempo. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoa, Senhor, o Arraial Presbiteriano Independente. Mais especificamente, Senhor, no Presbitério Novo Osasco, Senhor, na Coordenadoria Regional de Adultos e também nas demais coordenadorias, para que, em nome de Jesus, continuemos firmes para semear do Teu amor, para que uma nova história escrita por Ti em nossas vidas e também em vidas que serão transformadas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, por meio da nossa pregação, da nossa intercessão, da nossa atividade diaconal, da nossa ação no mundo que sofre, possa, Senhor, estender, ó Deus, as mãos do Senhor por meio de nós às vidas que sofrem, ó Deus, para que haja libertação em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos certeza que o Senhor continuará nos ajudando, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e pedir também que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que estão sem a dignidade do pão no lar. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a economia do nosso país, ó Pai, para que portas de emprego sejam abertas, Senhor, para que as pessoas possam trazer, pais, mães, possam trazer para casa o sustento do pão, ó Deus. Abençoa as nossas igrejas também, para que possamos ser também polos, ó Deus, de bênção, Senhor, em nossas comunidades, para que possamos atender aqueles que estão dentro das nossas igrejas, mas também aqueles que estão fora, necessitados que estão, ó Deus, do pão físico e também do pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos, agradecidos, Senhor. Amém. Receber a bênção, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável e imutável de Deus o Pai, que a comunhão, que o consolo, que a força, que a inspiração do Espírito Santo sejam com todos nós, com nossas famílias, com nossas igrejas, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje, amanhã e eternamente. Amém.